nada possa nos machucar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jennifer, Roberta, Nádia. Água nos olhos que rolam. Bom dia, bom dia, bom dia. Nem tudo que vivo tem forma, tão certo é um defeito. Bom dia, Vanti. Vamos chegando, gente. Que ninguém vai saber. É luz que nos guia, o brilho da estrela maior. E há de nascer um novo amanhã. Vamos entrando, gente. Vamos encaminhando essa live para as amigas. Sem medo de ser, sem medo de amar. Sei que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar. Sei que nada possa nos machucar. Sei que nada possa nos machucar. Bom dia, bom dia, bom dia. Nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. Bom dia, Ana, tudo bem? Vamos entrando, gente. E enviando essa live para as amigas antes De nascer que chegue a nossa convidada. pra gente acordar e dançar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maísa. Bom dia, Sônia. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Andar café eu vou, café não costuma falhar. Andar café eu vou, café não Bom costuma dia, falhar. amor. Café tá na mulher, café tá na cobra coral. Bom dia, Jandira. Num pedaço de pão. Café tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Na luz, na escuridão. Andar com ferro, café não costuma falhar. Andar com ferro. Boa tarde, Moçambique. Olha só. Seja bem-vinda, Rose. Café não costuma falhar. Ô menina, andar com ferro. Café não costuma falhar. Café tá na manhã, café tá no anoitecer. Envia essa live para 3, 4 amigas aí, gente. Calor, Porque hoje nós vamos falar sobre um tema café tá viva e sã. Café também tá pra nós. que é muito interessante. Principalmente para mulheres controladoras, mulheres que têm dificuldade de sentir, mulheres que estão sempre com agito mental. Hoje a nossa convidada, que é a Lidiane, vai trazer um pouquinho da história dela, justamente com relação a esse tema. A prisão de uma mulher que vive sendo guiada pela mente. O quanto essa mulher sofre, o quanto essa mulher se torna rígida, o quanto essa rigidez reflete na vida, trazendo muitos impactos. Então, se tu conhece alguém que tem essa rigidez, que é controladora, que tem dificuldade de sentir, que
tudo é a mente, a mente, a mente, a mente, manda essa live. Porque já vou chamar nossa convidada. E é um tema muito relevante, gente. Muito mesmo. Bom dia. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Enquanto isso, vão escrevendo aqui pra mim na live, nos comentários, se é a primeira vez que vocês estão aqui e da onde vocês são. Tô vendo umas pessoas novas por aqui hoje. Temos as alunas aqui da comunidade, né? Ó, a nossa convidada já chegou. Bom dia, Dani. Quanto tempo? Leila, bom dia. Então vamos lá, gente. Vou chamar a nossa convidada aqui. Não tô te escutando. Bom dia, bom dia, bom dia. Agora Dia, deu. bom dia. É que eu fico te chamando sempre errado. Eu fico procurando lead. E na verdade é Veiga primeiro, né? Aí eu nunca Aham. consigo te achar ontem pra te marcar também. Fiquei bem atarantada. Bom Bem dia, tranquilo. Lid. Seja bem-vinda. Bom dia, Fran. Bom dia a todas que estão aqui nos escutando. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, coisa boa. Eu também estou muito feliz. E deixa eu te apresentar um pouquinho, né? Porque eu não gosto de. Eu gosto sempre que vocês se apresentem. Mas, do lado de cá, quero falar um pouquinho para vocês da Lid. Ela é, ela é daqui da comunidade da dança sistêmica. Ela é embaixadora também, né, Lid? É nossa Sim. embaixadora. E para quem não sabe o que é ser uma embaixadora, quem são as nossas embaixadoras? São mulheres que já viveram os processos aqui da dança sistêmica e que levantam essas bandeiras. Por quê? Mais do que saber, elas realmente vivem os processos de transformação que o método propõe. E então, quando a gente botou para o mundo a comunidade, a gente fez uma pesquisa dentro de mais de 200 alunas que a gente já tinha aqui no método. E a gente olhou uma por uma e a gente foi vendo assim, ah, o que essa aqui transformou, qual era o comportamento dela no sentido de entrega e também responsabilidade, né? Porque a gente sempre fala que a gente quer trabalhar com pessoas adultas e não com crianças. E a gente começou a analisar os comportamentos, tudo que aquela pessoa tinha vivido aqui conosco, e aí fizemos o convite para ser uma embaixadora. E a Lid é uma delas. A Lid, ela é analista de Enneagrama, ela é mentora, e para mim vai ser um bate-papo muito bacana hoje nessa live, porque eu amo o Enneagrama, já começa por aí, e não tá aqui no tema da live, mas eu quero muito que a gente dê algumas pitadinhas, assim, porque a primeira coisa que eu fiz de autoconhecimento na minha vida foi o Enneagrama. Acho que eu já te contei, né, Lid, isso. Sim, E me contou. eu, na vida da loucura, né, bem como a gente tem o título da live hoje, que é só na mente, só no piloto automático, só fazendo, 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 fazendo. E aí, eis que eu tinha contratado uma consultoria para minha empresa de gestão, e essa consultora era uma analista de Enneagrama. E ela disse, mulher, tu precisa fazer Enneagrama. Eu falei, o que que é isso, né? Já começa que o nome é um nome meio esquisito para quem é emocional, né? Aí ela disse, ah, então, é uma ferramenta onde a gente descobre os vícios, a gente se entende, né?
os nossos vícios emocionais. E para além disso, a gente também identifica isso nas pessoas do nosso convívio e faz com que a gente consiga trabalhar melhor em equipe, entendendo, né, como que essa pessoa vê a vida. Porque quando a gente tem um vício, nada mais é que usar um óculos com aquela lente, né, Liz? Depois tu fala melhor do teu jeito aí. E eu fiz esse enneagrama, gente, e pra mim foi um divisor de águas, porque assim, fez muito sentido, claro. Primeiro eu não gostei, primeiro eu bati boca lá, né? Porque como uma boa controladora que era, tava tudo errado, eu que tava certa. Eu morro de rir hoje quando eu falo com o meu instrutor lá, com o meu analista, que é o Luciano. Eu disse, Sim. tá tudo errado isso aqui, eu não sou esse tipo aí que tá me falando, nada a ver. Bem, depois que eu bati boca, briguei, passado um tempo eu fiz de novo. E aí, quando eu fiz de novo, eu estava em outro momento. E aí, sentei na cadeira, primeira frase que começou no curso lá, já ressoou diferente em mim. E aí, então, foi ali que eu consegui acessar, de fato, a real percepção sobre os meus vícios emocionais, né? Então, gente, quem não conhece o Enneagrama, já segue já segue ela aqui, porque ela é uma analista de Enneagrama, então ela pode te ajudar a entender melhor sobre esse processo, né? E eu super indico, porque para mim foi quase que tirar uma venda dos olhos, assim. Foi realmente muito, muito esclarecedor, foi profundo e me ajudou muito nas minhas dinâmicas da minha vida. Dito isso, né? A gente então tem a Lid hoje aqui. E quando a gente estava pensando sobre o tema, eu sempre pergunto para minhas alunas assim: o que a dança transformou na tua vida? O que a dança sistêmica te trouxe de transformação evidente? Que aqui a gente tem que trabalhar com fatos, né? As pessoas que estão aqui na live, elas querem coisas mais pontuais, assertivas, para otimizar o tempo, né? Teoria a gente busca lá no Google. Então vamos ir bem para a prática. E a Lid me trouxe um texto assim com muitas coisas. Mas o que ficou mais evidente para mim foi o quanto ela era uma mulher mental, uma mulher que estava sempre buscando controle, o estudo, tudo na mente, o piloto automático, controladora, assim, querendo saber controlar tudo, porque de alguma forma, se eu controlo, eu sei onde eu vou pisar. E o quanto ela se viu presa, uma mulher presa, por não conseguir sentir, não conseguir intuir, não conseguir se conectar com a essência feminina dela e o quanto isso, de alguma maneira, estava refletindo na vida dela, nos relacionamentos, na relação familiar, no trabalho. E quando ela começou a fazer a dança sistêmica, o quanto isso mudou. Então, para não aprofundar aqui sozinha, eu vou passar a palavra para ti, Lid, te apresenta, fala um pouquinho do teu servir e já começa abordando aí com a gente como que foi essa tua quando que tu virou essa chave, que tu identificou esse padrão controlador e mental que te fez então buscar essa ferramenta de dança sistêmica para mudar esse padrão que tu estava vivendo? Bom, é muita coisa. À medida que tu vai falando, vai surgindo coisas, né? Mas vamos começar lá pelo início. Eu acredito que eu sempre fui controladora desde a minha infância. Quando eu lembro de alguns fatos da infância, eu queria estar comandando o grupo, eu queria estar fazendo coisas que fosse ao encontro dessa máscara ou desse personagem que lá na infância eu já me utilizei, que era de uma pessoa forte, que conseguia, que realmente podia conduzir tudo, né? Então eu acho que o controle já estava na infância. E isso só se propagou na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude e na vida adulta. Na vida adulta, né? Então, olha só, eu hoje sou casada, eu tenho 4 filhos, só para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou casada pela segunda vez. A primeira vez eu tive um filho, o Rafael, e quando eu conheci meu esposo, ele tinha mais 2 filhos, o Ângelo e a Annelise. Eu costumo dizer que a gente juntou tudo isso dentro de uma casa e eu tinha que lidar com isso porque meu marido trabalhava manhã, tarde e noite. Eu trabalhava também, mas tinha aquela coisa, até pela nossa cultura, da responsabilidade maior da mãe, né?
da pessoa que estava ali no dia a dia com as crianças. E daí eu juntei meus dois enteados com meu filho, tudo numa mesma casa, e tinha que conduzir isso. E a forma como eu conduzi isso foi algo é, bem tenso ao longo da minha jornada, porque eu sempre me cobrei muito que as coisas tinham que dar certo, né? Que eu tinha que dar o meu melhor e o resultado deveria ser melhor, tanto para minha vida quanto para a vida deles, porque não era uma situação normal, era uma situação diferente, é uma constituição familiar não comum e que na maioria das vezes a gente sabe, a gente escuta muitos relatos que não dá certo. E a minha história não tinha como não dar certo, sendo que eu me cobrava muito. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. E aí eu consegui criar três. Na verdade, na época, o Ângelo tinha 9, a Anne tinha 6, o Rafa tinha 2 aninhos e eu consegui conduzir eles. Hoje são adultos, eu tô aqui na casa do mais velho, em Barra Velha, aqui na praia, de frente para o mar, inclusive. E, e aí a gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Só que isso me gerou uma carga muito grande, né? Porque era uma cobrança enorme. E aí foi quando, em 2014, eu já estava estafada, assim, porque eu trabalhava de dia e dava aula na faculdade à noite. E parece que as coisas não. Eu não tinha mais força para continuar. Foi quando eu conheci o Enneagrama, né? Então, eu conheci o Enneagrama em 2014. Naquele mesmo ano que eu conheci o Enneagrama, meu marido fez o Enneagrama. E eu costumo dizer que aqui em casa, no próximo ano, todo mundo se enneagramou. Então, os três filhos, que já eram adultos, né? Estavam ali. O Rafa era o menor, tinha 17 anos. Mas todos fizeram o processo do Enneagrama e realmente isso transformou a nossa vida, Fran. Tanto que a gente abriu o negócio junto, a gente se tornou sócio, além de família, a gente se tornou sócio, só que uma nova visão, uma nova percepção da vida. Mas ainda assim, a coisa era pesada, né? Por quê? Porque eu me cobrava muito, eu sempre me cobrei muito. E não é importante dizer aqui para todos que estão presentes, para todos que estão presentes, que não é que a gente deixa de se cobrar, né? Quando a gente adota um padrão de comportamento que o Enneagrama fala, né? O nosso perfil, a gente não deixa de atuar a partir dele também. Mas a gente pode tornar esse processo mais leve. Desculpa. E foi isso que fez com que eu, graças a Deus, te encontrasse, te conhecesse no evento em Santa Cruz do Enneagrama. E quando você fez a tua palestra, a tua apresentação e tu nos convidou para dançar, ali sim me veem novos insights, me vem um novo despertar, tá? Em que sentido? Que autoconhecimento não é algo que a gente desenvolve somente entendendo uma ferramenta, né? Somente entendendo a teoria e acreditando que racionalizando tudo isso as coisas vão acontecer. Não, né? Então, para mim, esse tema é algo que realmente toca muito, porque se tu não exercitar, se tu não colocar tudo isso em prática no teu dia a dia, de alguma forma, através do exercício físico, através da fala, através do corpo com a dança sistêmica, se tu não fizer isso, tudo aquilo que, por exemplo, a ferramenta do Enneagrama te proporciona, não vai te gerar resultado. É aí que a gente diz, a ferramenta ela é maravilhosa, ela é magnífica, desde que você coloque em prática, que é o que a gente chama de autodesenvolvimento. E as pessoas me perguntam, por quanto tempo? Daqui para sempre, é para o resto da vida, né? Então, lá quando eu te conheci, isso fez muito sentido para minha vida e continua fazendo. Tanto que segunda-feira, agora, no dia da dança sistêmica, eu coloquei a família toda que tá aqui na praia dançar. Por isso que até nem abri a câmera, pra ninguém se assustar. Porque é algo que conecta, é algo que gera energia, é algo que faz com que a gente crie maior disposição para a vida, para que a gente realmente consiga dar a volta e melhorar alguns pontos chaves. E no meu caso, sim, por eu ser uma pessoa mais teórica, que vai ao encontro do nosso centro de inteligência, que é o que o Enneagrama fala, eu nasci teórica, a minha cabeça ela borbulha o tempo todo, é muita informação o tempo todo. Tudo que eu faço, eu quero racionalizar. Porém, quando eu conheço a dança sistêmica, eu entendi que eu posso sentir. E que eu posso me Gente, permitir sentir. e olha tudo, eu tô aqui ouvindo ela, né? E tô fazendo os links assim com
tudo que a gente aprende, né? E tudo que a gente propõe aqui na comunidade. Quando a gente fala que não adianta a gente ter milhões de cursos, não adianta a gente saber muito, né? Desenvolver muitas habilidades cognitivas, que é o que geralmente, inclusive a gente brinca que aqui na comunidade a gente tem as colecionadoras de certificados, né? Porque sim, a gente aprende, foi o jeito que a gente aprendeu para sobreviver lá atrás, que eu preciso ser boa, preciso ser boa, eu preciso ser boa, e se eu não for boa, não vai dar certo. E esse ser boa vem manifestado como curso, diploma. Quanto mais eu souber, mais eu vou dar certo. No entanto, como a Lid falou, se a gente não encontra uma forma de integrar tudo isso, e quando eu falo integração, a gente precisa lembrar de nós, de ser humano, que é feito de mente, corpo e alma, ou espírito, né, como vocês preferirem. É por isso que existe a tríade. Deus nos fez mente, corpo e alma. E quando eu vou lá e passo boa parte da minha vida acreditando e colocando a minha energia em coisas que alimentem somente a minha mente, não me surpreende nada a pessoa ser uma pessoa que não sente. Porque onde que a gente aprende a sentir? De dentro para fora. Não tem um botão aqui no braço que eu digo sentir. Não tem. Não tem nada externo que nos ensine a sentir. O externo nos ativa o sentir, que já existe dentro. E aí todos nós temos, gente. A gente nasce com 5 emoções básicas. Todos nós temos emoções. Isso Deus nos deu, nos mandou para a vida, né? Com a mochilinha. E emoções vem junto na nossa mochila de sobrevivência. A questão é que algumas emoções a gente não aprende a lidar. Então a gente aprende que medo é feio, a gente aprende que sentir raiva é horrível, a gente aprende que tristeza é fraqueza, que chorar, né, é fragilidade, que se eu choro eu tô sendo fraca, enfim. E, ou seja, a gente aprende a vestir uma carapuça, uma máscara, como a Lid falou, de fortaleza. E a gente vem pra vida com essa roupinha aí. E aí a gente não consegue sentir. Não consegue sentir. E quando a gente não sente, fica muito fácil errar. Não que o erro seja um problema, mas quando a gente não consegue sentir, a gente acaba sendo guiada pelas histórias da nossa mente. E aí o tema da live eu achei bem interessante, assim, porque eu sou meio poética, artista, né? A mente grita. O que eu tô querendo dizer com esse tema? A mente grita e o corpo fala baixo. Que o sentir é sutil. O sentir é profundo. O sentir precisa de profundidade. O sentir precisa de silêncio. O sentir precisa de presença, de entrega. Se tu não tiver neste movimento de centramento, quem eu sou, tu não vai sentir. Tu vai ficar te ocupando e olhando para fora. Porque a mente ela é barulhenta, ela fica gritando. E aí tu vai ouvir mais fácil alguém que grita ou alguém que fala assim. Assim é a comunicação do corpo. Mas assim é a comunicação da mente. E aí a gente precisa encontrar ferramentas na vida que nos conecte com esse sentir. E eu acho que é isso que a Lid trouxe aqui para nós, né? Que quando ela dançou, eu lembro de ti, Lid. Eu tava no evento de Enneagrama e eu fui fazer uma palestra. E nessa palestra, minhas palestras sempre são com o corpo. Apesar de trazer conteúdo, eu sempre trago o corpo para o movimento. E eu lembro que aquela palestra para mim foi bem desafiadora, porque tinham muitos homens. E quando a gente vem para esse movimento do corpo, existe uma tendência natural do homem ficar um pouco mais, meu Deus, vou dançar. Ai, o que é isso aqui? Eu vim para uma palestra de autoconhecimento, vou dançar. E eu pensei, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que 30% do público era masculino, né? E eu planejei uma palestra
cheia de movimento, e dança, e umas atividades. E eu pensei, Jesus, me guia, né? Me esvazia de mim aqui e toma conta. E aí, como eu estou nesse momento, vejam bem, não é, nesse momento de também ouvir o meu sentir, eu me conectei lá com a proposta, assim, fui mais cedo, né? Fui sentindo a energia do grupo e mudei o plano. Eu tinha um plano, um planejamento, e o meu sentir falou, me levou para um outro lugar. Trabalho o corpo em equipe, né? Trabalho o corpo em grupo, de uma forma que eles se sintam construindo, trocando, que era a proposta do evento, né? Era uma proposta de liderança, era uma proposta de analistas de Enneagrama, estavam lá para estudar, para compartilhar, enfim, também se autodesenvolver. E aí eu mudei totalmente o plano e deu super certo, porque as pessoas participaram de forma muito intensa, assim. Eu vi que elas realmente se entregaram pro processo. E dali, então, veio a Lid, e abrindo um parênteses importante, veio muitas pessoas Ai, que interessadas, mas só a Lid ficou. olha só. Só a Lid se matriculou. Só a Lid pagou o preço de eu quero entender esse negócio aí, eu quero sentir, eu quero. E aí eu já trago essa reflexão, né? Quantas vezes tu quer algo, mas tu não quer viver o processo? Tu não tá disponível para pagar o preço. Lid, Verdade. Lid, então fala aqui para nós. Tu já trouxe como é que tu descobriu a dança. No processo, aqui, entrou no processo, começou a trabalhar comigo aqui na dança sistêmica. Quais foram, teve alguma aula assim que te impactou, que te trouxe uma percepção que virou uma chave, ou que para ti assim, uau, sabe? Meu Deus, se tu puder compartilhar com nós uma vivência tua bem específica assim. Teve sim, teve sim. E aí, falando sobre essa vivência, eu quero aproveitar porque eu preciso falar sobre o meu último projeto ainda em família, né? Então, 2014 é quando eu conheci o Enneagrama, quando eu comecei a me permitir, a me entender um pouquinho melhor, né? A se desenvolver a partir do autoconhecimento. Eu recém tinha começado, então eu comecei em 2014 na minha primeira turma, em 2015, porque a gente passa por todo um processo de formação, que foi o que aconteceu, né? É porque a gente é o Instituto a nível Brasil, né? Então tem toda uma questão de certificação, de método. Em 2015, quando eu começo o meu processo de autoconhecimento e eu me conecto verdadeiramente comigo, aconteceu um fato bem difícil na minha vida. Eu fui no médico e o médico disse que provavelmente estaria com tumor. Maligno ou benigno, mas não era para mim me preocupar. Imaginem como eu saí desse consultório, né? Aos prantos, desesperada. Dali 2 meses, Fran, eu descobri que eu tava grávida. E aí eu ganhei um pacotinho. Hoje eu tenho o Ricardo tem 10 anos, né? Ele dança comigo. E por que que eu contei essa história agora, né? Eu acho que conectou super bem com a tua pergunta. Porque as aulas que eu mais me conectei, até não foi uma só, foi sobre as emoções. O Ricardo dança comigo, né? O Ricardo, ele me ensina muita coisa. O Rafael já estava com 20 anos quando eu recebi a notícia do diagnóstico e quando depois não era diagnóstico nenhum e, na verdade, era o Ricardo. Então, assim, eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso e o universo, o sistema como um todo, ele acaba te proporcionando coisas para te ensinar. Principalmente, o Ricardo veio na nossa vida para nos ensinar que a gente poderia ser mais leve, que a gente poderia respirar e a gente poderia assim dançar. E aí, Ricardo, porque eu realmente refiz as aulas de emoções, tá? E eu pedi, inclusive, para o Thiago se ele podia, eu precisava fazer aquelas aulas, né? E aí, depois, quando eu retornei agora nesse novo projeto, sendo uma das embaixadoras, isso me conecta muito, porque como eu trabalho com emoções no dia a dia, desenvolvendo pessoas, eu preciso primeiramente entender como cada uma dessas emoções, esses sentimentos e essas emoções, elas funcionam em mim. Porque, gente, não tem como tu começar
ou tu fazer o enegrama, tu começar a dança sistêmica e achar que isso vai mudar da água para o vinho, porque não vai, porque o desafio ele é diário, porque bem ao encontro do que tu disse, porque tem momentos que a raiva ela vem, é, principalmente quando tu se utilizou dela ao longo da vida, né? Tem momentos que o medo vem, mas tem momentos que outras emoções vêm e elas não vêm só para aquilo que atrapalha, né? Para aquilo que a gente acredita que não vai gerar um melhor resultado. A emoção ela funciona também para gerar o que nós temos de melhor, para desenvolver as nossas habilidades, para desenvolver os nossos talentos e as nossas virtudes. E aí, quando tu falava, eu acho que uma coisa que foi bem ao encontro do que o corpo fala baixo, a mente grita, a prisão da mulher que é guiada pela mente, me lembra no momento, a primeira vez quando eu fiz Eneagrama, quando a gente trabalha as virtudes, a virtude do meu perfil é a coragem. E coragem é agir com o coração. E aí eu lembro que a instrutora fez uma analogia muito interessante. É como se os nossos ouvidos, que está muito próximo à nossa mente, para quem é do meu perfil, por ser muito teórica, eu fico o tempo todo escutando a minha mente. Então ela disse: então faça agora o exercício comigo. Tira os teus, né? Tira os teus ouvidos aqui, coloca ele no teu coração, né? Para te verdadeiramente sentir, entender quem você é, para você se conectar com a tua essência. Então, isso é uma coisa que me marcou muito. E é isso que eu faço quando eu fiz essa escolha. E foi até algo surpreendente escutar de ti que eu fui a única que fiquei, né? Ah, mas eu acredito muito sim na dança sistêmica, eu acredito que a gente se transforma e quem dança todo dia, e aí eu acho que é uma coisa que tu faz que é maravilhosa, é nos proporcionar essa dança já à primeira hora da manhã, o nosso dia ele se transforma. A nossa semana, por ser na segunda-feira, ela fica mais radiante. É como se a gente fosse num posto de combustível e abastecesse o carro, sabe? Porque a gente sai dali muito bem e não é algo que é só momentâneo. É algo sim que vai mudando. Vai mudando as questões das tuas dores, dos teus, né? Porque o corpo, quando a gente diz assim que o corpo fala baixo, quando uma dor estoura, por exemplo, como aconteceu lá que eu te contei do meu ombro, é porque vinha muito tempo já aquilo. Só que eu não estava escutando, né? Porque eu não me permitia escutar. É, o corpo fala, gente, e assim, ó, é, eu acho interessante também falar, né, que chega muitas pessoas aqui pra mim achando que é uma aulinha de dança, né, o processo. E aí, lendo as tuas respostas ali do que a dança te transformou, tu cita, né, que pra ti é muito mais do que uma aula de dança, mas é um processo de autoconhecimento onde o corpo guia. E é exatamente isso a nossa missão é fazer com que tu volte para casa, né? Tu volte a habitar esse corpo como se fosse de fato teu lar. Porque uma coisa é tu ter uma casa e outra coisa é tu ter um lar. São coisas diferentes. Mas mais do que isso, tu confie na sabedoria do teu corpo. Porque o corpo sabe o caminho, gente. O corpo sabe. Não é à toa que às vezes, vamos fazer um exercício bem rápido aqui, tá? Quantas vezes tu chega num lugar e tu sente algo ruim. Sei lá, te dá uma sensação ruim, o coração acelera, te dá um arrepio, e isso serve para pessoas também. Isso serve para situações, tu tá diante de uma situação e teu corpo reage. Quantas vezes? Fala aqui para mim se vocês já tiveram essa sensação em algum momento. Chegar num lugar ou diante de alguma pessoa, ou tá vivendo uma situação e o teu corpo reagir. O que é reagir? Trazer sensações. Vocês já viveram isso? Muito. Nada mais é que o teu corpo te trazendo uma fala. Sai daqui. Sinal de alerta. Sai. Isso aqui não é bom para ti. A questão é que é isso que a gente aprende aqui, que o corpo também busca um lugar seguro. Então, a gente precisa ter muita clareza e consciência de quem nós somos, quais são nossas dores, quais são nossos traumas, quais são os nossos vícios. Porque quanto mais eu sei de mim, menos eu projeto nos outros, menos eu passo o bastão da felicidade
da minha felicidade para que o outro me entregue. Menos eu sangro as minhas dores em cima das pessoas. Porque a gente tende a fazer o quê? Tudo aquilo que faltou, eu busco em alguém. Então, tive lá uma infância onde não tive um pai presente. Eu venho pra vida e vou buscar esse pai em algum lugar. Geralmente é no relacionamento. Geralmente eu busco um pai lá pra ser meu marido. Aí lá na frente não dá certo. Ah, mas ele era tão maravilhoso. Porque pai e filha não se relacionam afetivamente, amorosamente. Enfim, isso é um pouco das dinâmicas que acontecem. E aqui no nosso trabalho da dança sistêmica, a gente traz um tema no mês, né? Inclusive, esse mês a gente está trabalhando o tema autonomia. O que que é autonomia? Essa mulher que escolhe, essa mulher que olha para a direção que ela quer ir e ela paga o preço das suas escolhas. Isso é ser adulta. Então a gente está trabalhando autonomia. A gente traz a percepção do corpo, porque tem mulheres que travam na hora de decidir. Tem mulheres que travam na hora de tomar uma direção. Isso é porque o trauma está no corpo. Não adianta ela saber. E ontem nós estávamos na aula bônus, né, Lidia? Acho que tu não conseguiu estar. E a Mari, né, nossa convidada, disse assim: gente, vocês sentem medo na hora de fazer algo novo? Trava? Aí, o que que vocês sentem? Compartilhem aqui. E a maioria escreveu: eu sinto que eu sei muito, que eu tenho tudo o que eu preciso para fazer, mas na hora de fazer eu não consigo. Olha só. Por quê? Porque existe uma força muito potente que ela é inconsciente, mas que ela tá aqui e ela te acompanha desde que tu viveu aquela situação traumática. Todo trauma que tu viveu, tudo aquilo que te trouxe um forte impacto emocional, o teu corpo registrou. E a mente, como a nossa mente ela é muito nossa amiga, ela faz o quê? Deleta a informação muitas vezes, bloqueia essa informação para que tu, para proteção, né? Por isso que eu falei amiga, para que tu não esteja de novo vivendo aquela dor. Então, o que que a mente faz? Vamos deletar isso aqui e vamos fazer com que ela não acesse mais essa dor, porque essa dor é ruim. Só que o corpo lembra. O corpo não esquece. O corpo lembra e digo mais. Além de lembrar, ele te conta isso todos os dias. Ele, toda vez que tu está diante de uma situação que vai remeter aquele trauma, ele dá um sinal. É isso que o corpo faz quando tu chega diante de uma situação que vai te lembrar o teu trauma. Só que como tu é uma pessoa que não está conectada com a tua essência, não está conectada com o teu ser, tu nem sabe que tu tem alma, muito menos imagina que o corpo fala, tu não escuta. E aí o corpo começa a falar, tu não escuta. Ele fala de novo, não escuta. Mazia, uma dor no ombro, uma gastrite, uma dor no joelho, e tu não escuta, e tu não escuta. Daqui a pouco, ele dá um berro. Ele fala assim, já que a mente grita e ela escuta, então vou gritar também. Aí o corpo dá um grito, que é nada mais, nada menos que uma doença. Quando ele grita, o que que tu faz? Te assusta, mas também tu para. Tu Sim, para. E quando sim. tu para em cima de uma cama, e aí é que eu deixo sempre essa reflexão. Quando tu para em cima de uma cama e tu não pode caminhar, tu não pode dançar, tu não pode fazer aquilo que tu aprendeu que era o jeito certo, teu instinto de sobrevivência, né, a fazedora, tu te obriga a silenciar e olhar para dentro. A tua inquietação de fazer, tu dá um jeito, tu vai ter que resolver sozinha. E esse dar um jeito na inquietação muitas vezes é, gente, eu sinto isso. Como é difícil pra mim ficar parada. Como é difícil pra mim. Aí vem raiva, É. aí vem aquele medo da impotência, vem o medo de faltar dinheiro, vem o medo de não conseguir mais ter valor diante da vida, porque se eu não faço nada, como é que as pessoas vão me ver?
E aí tu acessa as emoções que tu tenta esconder a vida toda. Vocês estão entendendo o mecanismo que o nosso corpo e Deus acaba permitindo, né, que a gente viva para que a gente entenda? Tá fazendo sentido aí, gente? Comenta aqui pra nós se tudo que a gente tá falando tá ressoando aí, ou a gente tá falando uma historinha pra boi dormir aqui. E eu já quero pedir, se alguém tiver uma dúvida, se alguém tiver alguma coisa pra compartilhar, né? Eu vi que tem bastante alunas aqui da dança sistêmica. Se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar, perguntar, mandem aqui nos comentários, porque daí fica uma coisa mais interativa, assim, não fica só a gente falando, né, Lid? Verdade. Lid, fala aqui pra elas outra coisa que eu quero que tu comente. Qual é o teu maior desafio quando tu está na prática? Que esse dia tu trouxe na aula pra nós, né? Hoje, qual é o desafio que a Lid encontra nessa questão do autoconhecimento? Porque a dança sistêmica é mais um dos processos, né? Mas qual Sim. é hoje o desafio que tu encontra sendo uma mulher que trabalha com isso, sendo uma mulher consciente, vejam bem, não estamos falando de pessoas inconscientes. Qual é o teu maior desafio? Eu te diria que são alguns desafios, eu diria para vocês. Dos meus desafios é o me permitir, né? Porque a gente acaba o tempo todo dando desculpas para a gente não fazer aquilo que realmente importa para a nossa vida, né? De olhar para si. A vida toda eu olhei para todo mundo. Eu quase nunca olhei para mim, né? Eu cuidei dos meus pais, eu ainda cuido da minha mãe. A gente não pode dizer que ainda isso não aconteça, mas bem menos, né? Porque eu já dou espaço para mim, né? Eu a vida toda cuidei dos meus filhos, dos de coração e dos biológicos. Eu a vida toda cuidei das pessoas de modo geral, não só na minha família, como nos lugares onde eu estou, no meu trabalho também. E aí eu começo a fazer um movimento de olhar para dentro e cuidar de mim. Então, o meu maior desafio, sim, é eu me comprometer. Eu acho que eu já te falei isso, de Uhum. participar das aulas ao vivo, que faz total diferença, posso te dizer. Uma coisa é eu estar ao vivo contigo, outra coisa é eu escutar a aula gravada, né? A aula ao vivo tá tudo ali, as coisas estão acontecendo no momento. E é o sistema, né? As pessoas estão interagindo contigo, é uma energia muito forte. Então eu vejo que quando eu estou ali, as coisas acontecem, o resultado é muito maior. Inclusive, eu quero falar dos meus resultados profissionais em relação ao que a dança sistêmica vem fazendo. Às vezes a gente não para perceber, né? Eu sempre digo, a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, né? Seja para nós ou para os outros, que a gente não para perceber os benefícios das coisas que a gente faz pela gente, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é ainda eu me olhando no vídeo que o meu filho fez, que a gente estava dançando, eu disse, Lidiane, ainda falta soltar. Tu precisa soltar muito ainda, Lidiane. Porque tu tem coisa que tu ainda. Eu olhando os meus passos, eu olhando a forma como eu conduzia a dança, olhando meu corpo, eu disse assim, Lidiane, ainda tu não soltou, ainda tu não tá leve como eu quero que você esteja, né? E claro, isso é um processo, bem como tu disse, não é da noite para o dia. Esse ano eu faço 50 anos, então não adianta você querer mudar 50 anos em alguns meses ou alguns anos, né? Então a gente precisa, o processo ele é longo, a gente sabe disso. Só que, embora ele seja longo, os resultados eles já acontecem, E como que tu viu o Lid? Conta aí pra nós, que agora eu fiquei curiosa também, porque isso eu não sabia. tá? A gente sabe que quando a gente se sente melhor, mais feliz e mais leve, o benefício disso vai em todas as áreas da vida. Inclusive, depois eu quero, para terminar a live, fazer um testezinho aqui com vocês que vai ser babado. Mas fala pra nós o que que tu sentiu nesse movimento desde que tu entrou no processo, né? Nos teus resultados do trabalho que tu disse. Então, olha só. Antes de te conhecer lá no Enneagram Experience, lá em Santa Santa Cruz, Cruz. eu não me permitia a gravar, né? Eu não me permitia gravar.
Eu nunca tive dificuldade, pelo fato de eu ter sido professora universitária, eu não tinha dificuldade de ir para a sala de aula, dar aula. Mas tudo relacionado a redes sociais ou eu me expor, é como se eu tivesse um bloqueio. Hoje eu já não tenho mais isso, né? Eu não posso te dizer assim, ó, que eu não tenho que despender mais energia. Eu tenho. Olhando para os nossos instintos, né? A preservação sexual e social, eu não sou social. A minha bateria social, ela não é tão, né? Ela precisa ser recarregada. Então, o fato de estar em vários lugares ao mesmo ou durante a semana, ter todas as noites, por exemplo, algum evento e coisa para mim é algo ainda bem desafiador. Porém, hoje bem menos. Eu percebo que eu já me permito a conviver em grupos, sabe? Eu me permito a fazer vídeos, eu me permito estar aqui contigo hoje. Olha que interessante isso, Numa né? live. Numa live, né? Então, tipo, coisas que eu não me permitia antes. A dança fez eu entender que eu não preciso, né, segurar. Eu não tenho que Segurar. segurar, eu posso E não, soltar. e não precisa ser perfeita, né, Lid? Porque assim, te ouvindo falar, eu sei que perfeccionismo é uma das tuas características, né? Até porque pela tua questão ali, né, do teu padrão, é o Aham. perfeccionismo, então a régua é muito alta, gente. E talvez vocês também se identifiquem com isso. E o que que a gente aprende aqui nos nossos processos? Que essa régua, quem colocou foi a nossa criança. Lá atrás, quando ela identificou em alguma falta que ela não era o suficiente. Ela não é o suficiente, daí eu tenho que ser boa. Lembra do início da live? Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser boa, porque se faltou amor, ou do pai, ou da mãe, ou faltou atenção, ou do pai ou da mãe, e basta que a criança tenha sentido, volto a esclarecer, eu gosto muito de dizer, porque às vezes as pessoas distorcem as falas que elas escutam na internet. Ai, a Fran estava fazendo uma live e falou que o pai e a mãe faltou, o pai e a mãe não deram amor, a pessoa fica perfeccionista. Calmem. Quando a gente está falando de trauma, de dor, a gente está falando do que a criança sentiu. Não necessariamente é o que o pai ou que a mãe tenha feito. Pai e mãe sempre dá o melhor, mas ninguém dá o que não tem. Então, muitas vezes, o pai e a mãe estavam só trabalhando para sustentar a casa, e a criança ficava lá com a tata, ou ficava com a avó. Basta que a criança tenha percebido que o pai e a mãe não dão atenção, não estão presentes, que isso já é o suficiente para registrar uma informação que fui abandonada, fui rejeitada, meu pai e minha mãe não me amam. Isso é o suficiente e a pessoa vem com óculos de rejeição, a feridinha, né? Ou de abandono. E aí, como é que ela faz para se proteger na vida? Se faltou do pai e da mãe, que são nossas referências de amor, quem vai me amar? Ninguém. Então, como que eu faço para ser amada? Vou ser boa. Vou ser boa, vou servir o mundo, vou fazer tudo para todo mundo que me pede eu tô ali. Deus o livre eu dizer não, porque se eu disser não, ninguém vai gostar de mim. E aí eu viro a salvadora. E é uma interpretação inconsciente, né? É Total. isso, né, Fran? E às vezes as pessoas acham assim, mas eu tive o melhor pai do mundo, eu tive a melhor mãe do mundo. Eu não tenho esse problema. Mas, gente, é inconsciente. Eles podem ter sido os melhores do mundo, mas a forma como você percebeu aquilo está registrado dentro de ti. E É, muitas vezes você nem sabe o que que é, o que que foi, o que que aconteceu, que acabou gerando essa ferida é. emocional. E tu sabe que eu vivi uma situação, né? Quero trazer um ponto bem específico aqui, até que ontem. Ontem eu fiz um processo, a gente entrou num novo processo de mentoria e liderança aqui, né? E aí, para entrar nesse processo, a gente precisa fazer uma sessão de coach. E esse coach é um coach sistêmico. Tudo que eu faço hoje, eu sempre levo para essa vertente sistêmica, que é o que faz sentido para mim, né? E aí a pessoa, e aí acaba que, gente, processo terapêutico não tem sem pai e mãe, né? É, mexeu e virou e a gente tá aqui, né? Pai, na mãe. Quando tu acha que tu já viu tudo desse pai e dessa mãe lá, até o pai e a mãe de novo. Pai de Deus, mãe de Deus, né? Então, mas é pro resto da vida, a gente já entendeu isso. E aí, num processo ali com ela, eu resgatei que teve um momento na minha história que o meu pai marcou de me buscar pra gente almoçar no meu aniversário.
Eu devia ter uns 7 para 8 anos, porque até isso eu não lembro. Inclusive, parêntese, se você não lembra da sua infância, liga um sinal de alerta. Porque pessoas que não lembram da infância, porque a infância foi um lugar de dor. E quanto menos eu lembro, é porque mais o meu cérebro está me protegendo de acessar esse lugar. Já deixo aqui uma dica, vá olhar para isso. Porque se tu não lembra da tua infância, talvez até hoje quem governa a tua vida é tua criança e tu não sabe. Voltando, meu pai então não veio nesse dia. Sei lá por quê, na época não tinha telefone, não tinha internet, né? Meu pai não. Arrumou um problema daí. Quê? Meu pai não foi, me arrumou um problema. Meu pai não foi, me arrumou um problema pro resto da vida, eu nem sabia, né? Mas assim, não veio, ele não veio. E eu tava lá, arrumei minha melhor roupinha, aquela roupa do domingo, sabe? Fiquei lá, sentadinha no muro, eu lembro da cena. E aí, olhem como isso é profundo. Eu lembro da cena, eu lembro da roupa que eu tava, sentadinha no muro, com as perninhas cruzadas, esperando meu pai. Meu pai não veio. O que que eu fiz? Chorei muito. Eu lembro, a gente morava numa rua que se eu descesse uma lomba, eu chegava no rio. Eu sou de uma cidade bem aqui do lado de Santa Cruz, que é Rio Pardo, e tem o rio lá. E aí eu desci para aquele rio, e eu tinha 7, 8 anos, gente, eu era uma criança. Mas para nós o rio ali era a esquina, então não era longe, né? Então eu desci aquela lomba, cheguei na beira do rio, sentei lá na beira do rio, chorei, chorei muito. E eu lembro que eu falei, eu nunca mais vou esperar meu pai. Eu nunca mais vou esperar meu pai. A raiva, né? Assim, me deixou esperando, me mentiu, disse que vinha, não vinha. E aí, gente, isso veio pra vida de um jeito que foi assim que eu fiz com todos os homens. Porque o nosso pai é a nossa referência de masculino na vida, né? Então, eu, nenhum homem, eu nunca esperei por homem, eu nunca deixei com que os homens, tipo assim, vamos combinar coisa, eu nunca confiei que ia dar certo. Porque o meu corpo registrou e o meu inconsciente uma informação de que não confia. Ele vai combinar e não vai vir. Então, antes que tu sofra, não vai que é treta. E isso tá presente nos meus movimentos terapêuticos sempre, sempre. Mas quando eu falei com meu pai sobre isso, meu pai nem lembrava. Meu pai provavelmente estragou o carro. Provavelmente meu pai morava no interior, né? Tipo, ele plantava arroz, então ele morava na roça, né? Então eu imagino que ele falou, filha, deve ter estragado o carro, deve ter não sei o que. Naquela época não era assim como a gente é hoje. Que tu tem o WhatsApp e tu manda. Não é? A gente tinha que se comunicar por carta ou tinha que ir no orelhão ligar para um telefone fixo. Então, olha só o tamanho e profundidade das coisas e o quanto que isso reflete na nossa vida. E o que que isso... tá, Fran, mas e daí? Tu descobriu isso e aí? Eu descobri isso e quando eu entendo que isso faz parte da minha vida, porque se tá num processo terapêutico, se eu lembro desse jeito que eu contei para vocês, é porque de alguma maneira isso impactou de forma muito profunda. Foi um sentimento na hora que me trouxe dor e registrou no meu corpo. Então, quando eu entendo que isso faz parte, eu olho, que por muito tempo eu não lembrava disso, eu lembrei num processo terapêutico, né? Eu olho, eu dou um lugar, eu digo, eu te vejo, isso faz parte, e com isso eu consigo dar um novo sentido, eu consigo ressignificar, eu consigo entender, não aqui, mas aqui, que meu pai não fez isso por mal. Eu não tenho dúvida que meu pai jamais, hoje, né? Eu não tenho dúvida que meu pai jamais ia marcar de me buscar para almoçar e ia me deixar lá esperando. Que se ele não veio foi por algum motivo de força maior. Mas a criança com 7, 8 anos não entende assim, Bem aí, bem por isso, bem por aí, bem por aí. né? Então, bem, esse buraco é muito profundo, né, Lid? Mas o que eu queria trazer para finalizar já a nossa live, que já é 8h25, é o quanto a gente precisa se tornar especialista de nós mesmas. E aí, não importa se é enneagrama, se é dança sistêmica, se é a terapia, se é a terapia convencional, se é uma terapia integrativa, não importa o como.
Mas se você é uma adulta hoje e você ainda não faz nenhum processo de autoconhecimento, minha querida, ainda dá tempo. Mas Verdade. corre, porque a vida tá passando e daqui a pouco tu passou por essa vida terrestre aqui, né? Veio pra essa terra pra fazer o quê? Não sei quem sou, não sei o que gosto, não sei o que me motiva, não sei para que vim no mundo, qual é a minha missão, não sei nada. Só vim aqui servir aos instintos e dores da minha criança, do que eu vivi lá atrás, que estão inconscientes. Então, vá buscar porque nunca é tarde. Eu comecei faz 5 anos que eu conheci as constelações, faz 12 anos que eu comecei o processo de autoconhecimento e é um caminho sem volta. Quanto mais a gente sabe de nós, mais a gente controla a nossa vida, a gente se torna, controla não, vou usar outro termo, né? Mais a gente se torna protagonista da nossa vida. A gente Verdade. dirige a nossa vida, né, Lid? Então eu quero fazer um testezinho aqui. A Lid nem sabia disso, eu decidi hoje de manhã. Olha Para antes só. do teste, eu só queria Claro. tipo assim, alguns segundos. Além do Enneagrama da personalidade, hoje a gente tem outros produtos no Instituto Enneagrama, né? Para a gente trabalhar, assim, toda essa questão do autoconhecimento em benefício ao alcance dos seus objetivos, dos seus resultados. E aí eu não me sentia ainda preparada para o outro produto que eu também já estou habilitada, que é o Enneagrama Corpo. E agora eu vou começar a ministrar o Enneagrama Corpo. Então, eu quero te dizer assim, ó, que a dança sistêmica me proporcionou isso Olha também, só. tá? Então, tipo assim, eu fazem 12 anos que eu já ministro o Enneagrama da Personalidade, que é o treinamento que tu fez, e agora sim eu vou começar com o Enneagrama Corpo, que está totalmente conectado com a dança sistêmica, e a dança sistêmica é algo muito valioso para quem quer aprofundar, né, no entendimento do seu padrão de comportamento, de entender melhor como ele funciona, como as emoções acabam influenciando a vida de cada um. Então, te dizer sim que a dança tem me ajudado para isso também. Ai, eu já quero, eu já sabia do Enneagrama Corpo, mas eu ainda não fiz, tá? Então, quero conversar contigo, porque quem sabe se der tudo certo aí com as minhas agendas, porque pra mim, falou de corpo, pra mim, assim, eu quero cada vez mais me tornar uma especialista, e é por isso que eu agrego vários processos aqui, né? A gente tem a Kundalini, que é outro processo onde o corpo, né? Onde a gente desliga o nosso disjuntor e vem para o corpo. E eu queria só responder ali, alguém tinha perguntado antes se as aulas são online. Sim, as aulas são online, a gente tem uma comunidade chamada Dança Sistêmica, e dentro dessa comunidade, a gente tem aulas toda segunda-feira de manhã de dança, o qual a gente tem um tema, como eu falei antes, e essa aula é às 7h30 da manhã na segunda, por quê? Para que a gente comece a semana liberando as tensões do corpo, regulando as emoções através do movimento, trazendo para a consciência dinâmicas ocultas que a gente vive muitas vezes sem perceber, e a gente sempre faz exercício sistêmico, que é para olhar onde a nossa alma está conectada, não é a mente, né? A gente tem também um grupo de constelação por mês, onde a gente se reúne. Eu trago um tema e a gente estuda esse tema de forma sistêmica e a gente constela. A gente tem aulas bônus. Ontem mesmo a gente teve uma aula sobre como construir uma vida que a gente ama e viver. Como que a gente constrói essa vida que a gente ama viver? Teve uma aula bônus ontem sobre esse tema. A gente tem também uma ativação de Kundalini por mês, que é um processo onde a gente faz essa limpeza energética, onde a gente se permite ser guiada e aprofundada naquilo que a gente precisa naquele momento, que é a nossa energia vital, a gente traz de volta a nossa pulsão de vida. Enfim, então é uma série de atividades que te levam ao encontro de ti mesma. De novo, ser especialista de si mesma. E aí a gente tem uma comunidade já, é quase 90 mulheres já, e a gente se conecta, a gente toma café juntos, a gente tem o café da expansão, uma vez por mês também, que é um momento que a gente faz network, a gente conversa, várias mulheres trocam, né? Estão assim, fazendo trabalhos juntas, se fortalecendo também enquanto empresárias. Então, bem, tudo aquilo que fez sentido na minha trajetória de expansão, eu trago aqui para que mulheres possam estar vivendo também.
E o testezinho que eu queria fazer, e aí se tu quiser fazer parte, conhecer um pouquinho desse trabalho, comenta que eu quero na live, que a gente vai te chamar e vai te mandar todo o material explicativo, que vai te dizer tudo que a gente tem, quais são as oportunidades que esse trabalho traz, e aí vai também te dar uma oferta especial por tu estar aqui na live, porque como equilíbrio de troca é uma lei sistêmica, a gente pratica isso aqui na nossa comunidade. Então, todas as pessoas que estão aqui, que dão o seu tempo, sua energia, recebem um benefício por estar aqui com a gente e a gente, como troca, dá um benefício exclusivo. Então, comenta eu quero aqui que a gente vai te chamar e vai te mandar. Mas só para a gente terminar, eu tenho aqui, eu vou fazer umas perguntinhas, eu vou trazer algumas características de uma mulher rígida, dessa mulher que está na mente. E aí, eu quero trazer para vocês um desafio. Eu vou falar essas características e você vai dando check, né? Eu vou falar aqui no corpo, nos relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, nas emoções. E tu vai dizendo, sinto isso faz sentido para mim. E depois vocês vão fazer essa contagem, ó, no corpo, 5 características deu check, nos relacionamentos 3. E assim você vai conseguir tirar da cabeça e olhar de fora como que tá a rigidez aí na tua vida. Como que tá? E talvez essa continha básica e bem matemática vai te mostrar o quanto tu precisa buscar um processo terapêutico. Porque se tu tá rígida na vida, enfim, se tu tem um processo de rigidez, que não é só no corpo, a tua vida também já tá rígida e isso vai impactar diretamente nos teus resultados, na busca dos teus sonhos, em tudo aquilo que tu almeja pra vida, nos teus relacionamentos. Então, para que a gente seja prática, e eu sou prática, né, Lid? Qual é o teu perfil no Enneagrama? Sou perfil 6 sexual. 6 sexual. E qual Uhum. é teus galhos? Tu tem galhos? Raiva e orgulho. Qual é o número? É o 1, do 1, que é a raiva, Aham. e do orgulho, que é do 2, né? Então, eu sou 4, com um galho de 2 e 7. Então, É. misericórdia. A 4, e qual gula, instinto? meu instinto é preservação. Tá, aham. Eu achei que era social, mas não, é preservação. Mas eu sou Com 4, gula e orgulho, no caso. Isso. gula e orgulho. Já Perfeito. pensou, gente? Misericórdia. Pobre do marido. E o marido fez também, né? O marido também fez. Só que no dia que era lá o dia da percepção do tipo, ele não foi na aula. Mas eu suspeito que ele seja um 6, tá? Não, desculpa, eu suspeito que ele seja um 7 com galho de 6 e 2. Eu acho que ele é 6, né? O mesmo que tu. Desculpa, 7 com galho de 6 e 2. O Olha Thiago, só, vamos conversar sobre isso, Thiago. o Isso é bem Thiago, legal. exatamente. Então, gente, vamos lá. Topam fazer o desafio pra gente terminar? Bora lá então. No corpo, você sente tensões musculares constantes? Sim ou não? Dores recorrentes no pescoço, nos ombros, na lombar. Ainda no corpo, cansaço mesmo após descansar. Respiração curta e superficial. E dificuldade de relaxar e sentir prazer. Trouxe aqui, deixa eu ver. 5 características. Vai dando um check aí e vai anotando. No corpo, quantas foram? Nos relacionamentos, dificuldade de confiar. Eu, misericórdia. Nem preciso dizer, né? Necessidade de controle de tudo. Sabe aquela mulher que está se relacionando e ela que decide, ela que diz onde vai, ela que diz onde vem, ela que isso, ela que aquilo, fica mandando no relacionamento? Essa aí é a controladora. Medo, o marido dizendo que fica quieto. Ainda Meu bem que o meu amigo. não tá aqui. Ah, aí, outra característica, medo de demonstrar vulnerabilidade. Tem medo de mostrar as coisas, tuas dores, tuas fragilidades pro outro, né? Conflitos frequentes, então, muita DR, muita briga, muita discussão. Às vezes não discussão, porque a pessoa se fecha, mas não tá legal. Tá sempre em conflito interno, né? Sensação de estar sozinha, mesmo estando acompanhada.
Eu vou dizer que nos relacionamentos eu tô aqui quase que dando check em tudo, tá? No trabalho e dinheiro. Excesso de responsabilidade. Assume coisas que não são tuas muitas vezes para carregar, né? Perfeccionismo. A régua sempre muito alta. Dificuldade de delegar. Desde que eu faço melhor. É melhor eu fazer do que ficar correndo risco que os outros façam diferente do que eu gostaria, né? Vive fazendo muito e sentindo que nunca é o suficiente. Faz, mas nunca é o suficiente. Trabalha no limite da exaustão. Olha só. Vai até o máximo, né? Também me conectei bastante aqui, gente. Ai, meu Deus. Nas emoções. Reprime o que sente, ou seja, tô sentindo raiva, mas não posso mostrar. Quero dizer pro outro que amo, mas deixa pra depois. Não se sente confortável de acessar o sentir, né? Chora pouco ou explode quando não suporta mais. Ansiedade constante, tá sempre lá na frente. E agora? E sempre vivendo no futuro. Irritabilidade. Tudo irrita. Tudo. Tá falando de ti ou no teste? Ó, o Thiago. Vou fechar o teu áudio aqui, mano. Sensação de estar desligada da própria vida. Isso é nas emoções. Seguimos. Na espiritualidade e consigo mesma. Que a gente tá falando da tríade, né? Corpo, mente e alma. Na espiritualidade e conexão consigo mesma. Perde a intuição, não consegue sentir essa bússola interna, que é a nossa intuição, não consegue ouvir o próprio corpo, tem dificuldade de entender essa fala do corpo, faz escolhas baseadas no medo, com medo de eu vou por aqui, por medo de eu vou por ali. Vive no automático, fazendo aquele jeito que eu já entendi que era certo, né? E esquece de quem realmente é. Se desconecta totalmente da sua história. E aí, gente? Como é que tá os check? Escreve aqui no chat pra mim. Vou perguntar aqui, no corpo, quantos check foi? Escreve aí. Nos relacionamentos, quanto check foi? No trabalho e no dinheiro, quantos check foram? Nas emoções e na espiritualidade. Ó, Maria Tereza, 2. Ó, Maria Tereza, tá bom, 2, 3. Ju. Minhas alunas estão baixo o negócio, graças a Deus. Minhas alunas já são conscientes. Olha aí, ó. Emoções 5, olha só. Tem que vir pra dança sistêmica, Maria, tem que voltar. No corpo 1. Quando todos, um e outro que não em tudo. Quase todos, um que outro. Entendi. Ali, ó. 3, 4, 3, 4, 4. Olha aí, gente. Se você teve assim, ó, 3, 4, 5, na maioria, sinal vermelho. Já tá na hora o corpo já tá gritando assim, ué, ué, ué. Vem, ou o próximo passo é ambulância. Chegando pra, né? Quando a gente fala ambulância, é um sentido de daqui a pouco tu vai parar na marra. Daqui a pouco o hospital vai ser o teu lugar. Aí o convite que eu deixo aqui é: você quer dançar para curar, dançar para liberar, dançar para se conectar, dançar para voltar para casa? Ou você prefere fazer isso no hospital, no médico? Então, deixo aqui esse convite. Quem sentiu que esse tema aqui ressoou no coração, venha conhecer o nosso trabalho da dança sistêmica, vem fazer uma aula para conhecer, vem se conectar com a gente. Se você se conectou com a proposta do Enneagrama, chama a Lid, vai lá entender um pouquinho mais sobre as tuas emoções, sobre os vícios emocionais, sobre esse óculos que tu olha a vida. Se as duas coisas se conectaram, vai para os dois. Autoconhecimento nunca é demais.
E volto a dizer, quanto mais profundidade tu der agora, mais rápido tu vai viver a vida que tu merece. Agora, quanto mais tu ficar procrastinando, amanhã eu vou. Ah, não, mês que vem, agora eu tô apertado de dinheiro. Isso fala muito sobre você. O quanto pra ti as coisas não são importantes. Eu não sei o valor do trabalho da Lid, mas eu sei do meu, e eu tenho certeza que o que tu vai investir tanto no processo do Enneagrama quanto na dança, não paga mensalmente, não paga uma janta. Que tu vai sair, vai jantar com a família, tá? Às vezes não paga uma brusinha, a brusinha que tu vai comprar. Mas o nome disso são escolhas. A gente escolhe onde a gente quer investir. Ou é na nossa vida, no nosso bem-estar, no nosso autoconhecimento, ou é continuar botando energia naquilo que não vai te trazer resultado e conexão, né, contigo, com a vida e tudo mais. Bem, vou passar aqui para a Lid, para ela se despedir, deixar uma mensagem final aí para todo mundo que teve com a gente hoje. E aí depois eu retomo aqui para a gente encerrar. Fala, Lid. Bom, primeiramente eu quero te agradecer, Fran, pela oportunidade e dizer sim que o autoconhecimento ele é uma constante na vida da gente, é uma busca diária e que olhar pra gente é algo grandioso, é algo magnífico e os ganhos eles são reais, né? E que quem quiser conhecer o Enneagrama, sim, a gente costuma dizer que o Enneagrama ele não coloca ninguém em nenhuma caixinha, muito pelo contrário. Ele faz você perceber a partir da tua lente em qual caixinha você se colocou ao longo da vida e você nem tem consciência disso. Então, o convite é conheça. Às vezes, na própria internet, a gente busca entender como é que funciona, tem muita coisa boa, mas quando a gente passa pelo processo, é sim quando a transformação acontece, tanto no Enneagrama quanto na dança sistêmica. Exatamente. Muito Obrigada, obrigada. Lid, pela tua participação, pelo teu tempo, tua energia de vida, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas que estiveram aqui hoje até vão dizer assim, gente, eu nem sei como é que eu caí aqui. Tava rodando o feed, mas eu sei. Eu sei, nada é por acaso quando a gente entende de energia. E talvez seja mais uma vez Deus te dando uma oportunidade. Porque a gente muitas vezes pede, Deus me ajuda, Deus me dá um sinal. Aí tu entra numa live como essa, escuta um monte de chulepe, né? Isso é pra ti. E ainda assim tu não entendeu que Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te mandando pessoas, Deus está te fazendo convites. Só que Deus, gente, escutem isso. Deus, ele faz tudo, menos a tua parte. E aí, muitas vezes a gente está aí parada, estagnada na vida, travada, porque a gente quer que Deus venha e nos carregue no colo. Deus não vai te carregar, tu é adulta. Deus te deu perna, te deu pé, te deu capacidade, te deu inteligência, para que tu possa escolher. Então, use dos dons, dos talentos e de tudo que Deus te deu e faça algo de bom com isso. Escolha o que você quer para sua vida. E se tu sentiu que é o teu momento, vai ser uma honra te ter aqui com a gente e vai ser maravilhoso acompanhar o teu processo, essa jornada de expansão, onde o corpo é teu guia. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. E quinta que vem estamos aqui de novo, todas as quintas-feiras, 7h30 da manhã. Eu trago uma convidada, alguém que está na nossa comunidade, que tem uma história de transformação para compartilhar. E se tu quiser acompanhar outras histórias tão valiosas quanto a da Lid, esteja aqui com a gente na próxima quinta-feira, tá bom, gente? Um grande beijo, ótima quinta-feira para vocês. E essas pessoas que comentaram aqui, a gente vai entrar em contato em breve. Beijão!